Olá, alunos de Fundamentos da Matemática 1. Então, hoje a gente vai fazer nossa aula 13 e a gente vai estudar o tópico inferência, tá? Nessa aula eu vou fazer, então, a gente vai estudar inferência envolvendo proposições simples. O que eu quero dizer com simples? Proposições que não envolvam predicados, tá? Aí na próxima aula a gente vai fazer a parte da inferência com aquelas proposições que envolvem os predicados, tá? Os codificadores. Então, aquelas proposições da forma para todo x, p de x, e aquelas proposições existe um x tal que p de x, tá? Isso vai ser na próxima aula. Nessa aula, nós vamos considerar apenas aquelas proposições sem os codificadores, ok? Aí, quando a gente acabar essa parte de inferência, nós vamos ver método dedutivo, ou seja, a gente vai aprender, do ponto de vista lógica, o que é uma demonstração, tá? Como que a gente faz para demonstrar o teorema. Nós veremos alguns métodos de demonstração também, certo? Ah, eu vou... Também não sei quantos vídeos eu vou fazer essa aula, tá? Provavelmente uns dois, um ou dois, não sei. Depende do tamanho que a aula ficar, tá? Então vamos lá. Para começar, nós vamos ter que definir o que é um argumento, ok? Bom, um argumento para a gente, então, vai ser uma sequência de proposições. No caso aqui geral, eu coloquei n mais 1 proposições, h1, h2, hn e t, tá? Então eu tenho n mais 1 proposições. A proposição t, nós vamos dizer que ela é uma consequência de h1, h2, hn, tá? E nós vamos denotar de duas maneiras, tá? Na lista de exercícios, eu usei mais essa notação aqui, tá? Essa que eu estou pintando de azul. E nas aulas, eu vou usar essa que eu estou pintando de amarelo aqui, essa notação, tá? As duas coisas significam a mesma coisa. Que H1, H2, HNT é um argumento, tá? As primeiras proposições no meu argumento são as hipóteses, tá? E a última proposição é a tese, tá? As hipóteses também podem ser chamadas premissas, tá? Ou premissas. Nossa, deixa eu arrumar aqui. Ou premissas, tá? A tese também pode, em alguns livros, você pode encontrar o termo conclusão. Bom, nossa, bem que tá aqui embaixo, né? Ó, H1, se eu tenho um argumento, H1, H2, Hn são as premissas ou hipóteses, e T é a conclusão ou tese, tá? Então, um argumento é só isso, é uma lista de várias proposições, uma sequência de várias proposições. A última proposição é a tese e as outras, né, proposições são as nossas hipóteses. Agora, a gente vai querer determinar quando que um argumento é legítimo, tá? Ou válido. Tanto faz, tá? Em alguns livros, é, a gente define também o nome como sendo um argumento válido. Então, ó, suponha então que tenhamos H1, H2, Hn, T, um argumento. Nós vamos dizer que ele é legítimo se a sua conclusão, né, ou a tese, for sempre verdadeira quando todas as premissas forem verdadeiras, tá? Então, para provar que um argumento desse aqui, em geral, é verdadeiro, é válido, ou legítimo, né? Tanto faz, a gente vai supor que H1 é verdadeiro
a hipótese H2 é verdadeira e assim por diante, até que a última hipótese é verdadeira. A gente vai ter que mostrar que a tese é verdadeira, tá? Bom, uma outra forma, por que a gente definiu desse jeito? Porque o que nós queremos dizer com o argumento ser legítimo é que seja válida essa implicação. Ou seja, as hipóteses, quando eu faço a conjunção de todas as hipóteses, condicionando a tese, eu obtenho uma tautologia, tá? Aí, mas quero fazer uma observação com vocês, por que que a gente define desse jeito? Se é a mesma coisa que definir como tautologia isso aqui. Porque para provar que é uma tautologia, o único caso assim que não é trivial é o caso aqui da definição. No caso em que todas... O único caso, assim, digamos assim, que eu preciso verificar mesmo é o caso em que eu estou assumindo que todas as hipóteses são verdadeiras e eu tenho que mostrar que a tese é verdadeira, tá? Porque, olha só. Deixa eu arrumar aqui. Ó, dizer que H1, H2 e Hn implica T é a mesma coisa. Então, só relembrando, é equivalente a dizer que a proposição, se fazer a conjunção de H1, H2 até a última, tá? Condiciona T, você tem que provar que isso aqui é tautologia. Certo? Mas vamos analisar essa proposição aqui, ó. Para ela ser tautologia, o que acontece? Todas as proposições envolvidas nessa proposição têm que ser, independente do valor verdade delas, elas vão gerar essa proposição vai ser verdadeira, tá? Ou seja, essa proposição amarela tem que ser verdadeira, independente do valor verdade das proposições que a compõem, tá? Agora, olha só, isso aqui é um condicional. O único caso em que poderia dar problema é quando isso aqui é verdadeiro e isso aqui é falso, né? É o único caso. Se acontecer isso, o que aconteceria? Esse condicional seria falso. Esse é o único caso em que pode dar problema ele não ser uma tautologia, tá? Então, na verdade, nós temos que mostrar para mostrar que, bom, relembrando aqui, ó, que no caso em que isso aqui é falso, a condicional é verdadeiro sempre, né? Independente se a tese aqui é verdadeira ou falsa, ok? Então basta a gente analisar o caso em que todo mundo aqui é verdadeiro, em que esse condicional, essa conjunção é verdadeira, tá? Ó, aqui pode ter várias hipóteses, tá? Quando a gente viu conjunção, nós vimos só para conjunções de duas proposições. Só que acontece, para três ou mais proposições, a definição de conjunção é análoga, tá? É a mesma definição. Ela só vai ser verdadeira quando todo mundo é verdadeiro, tá? Então, se eu supor que essa conjunção H1, H2, Hn é verdadeira, supor então que ela é verdadeira é análogo a supor que H1, H2, Hn, todo mundo aqui é verdadeiro, tá? Então, para mostrar que isso aqui é verdadeiro, eu tenho que provar também que a tese é verdadeira, tá? Por isso que para mostrar que esse argumento é válido, é legítimo, nós vamos supor que é o único caso em que pode furar, pode dar problema, tá? No meu argumento. A gente vai então analisar o caso em que todas as hipóteses são verdadeiras, daí a gente vai ter que provar que a partir dessas hipóteses a tese também é verdadeira, tá? Então, para a gente definir assim, ó, o que é um argumento legítimo?
ele é legítimo quando a conclusão for verdadeira, sempre que as premissas forem verdadeiras. E o caso em que alguma premissa for falsa? Não precisa analisar, porque nesse caso, essa proposição vai ser automaticamente verdadeira, tá? Quando alguma hipótese for falsa. Pelo menos uma falsa, não vai dar problema, tá? Então o que eu vou fazer aqui é resolver alguns exemplos com vocês, tá? A gente vai fazer alguns exemplos com proposições que envolvam proposições dadas com texto, tá? Da língua portuguesa, igual esse exemplo 1. Em algumas a gente vai usar variáveis, tá? P, Q, R, A, B, C para as proposições, tá? Então vamos lá, exemplo 1. Se a gente olhar esse argumento, se você pensar que essa proposição é verdadeira. Se o FMI ajudar o Brasil, a recessão aumenta. E eu supor que isso aqui também é verdade, o FMI ajudou o Brasil. Então não precisa nem saber nada de inferência. Já dá para, usando a intuição, concluir isso aqui, né? Que a recessão aumentou, né? Porque tá falando, o FMI ajudou o Brasil. E eu também estou assumindo que se o FMI ajuda o Brasil, então a recessão aumenta. Como o FMI ajudou, eu posso concluir que a recessão aumentou, né? Então esse aqui que nós dizemos é um exemplo de um argumento válido, porque se essas duas verdadeiras, essa terceira que é a tese também é verdadeira, tá? Como é que nós faremos isso aqui? Demonstrar a validade desse argumento, tá? De maneira matematicamente. Então, se você olhar, vamos olhar primeiro a primeira hipótese, tá? Vou chamar essa aqui hipótese 1, essa aqui é hipótese 2. Se olhar a primeira hipótese, nós temos duas proposições, né? A primeira é o FMI ajudar o Brasil e a segunda é a recessão aumenta. Se você olhar na hipótese 2, na verdade, é a mesma P que está lá em cima. Então o que eu fiz aqui? Ó, eu chamei de P a proposição o FMI ajuda o Brasil e Q é a proposição a recessão aumenta. Se você olhar a tese, ó, é a proposição Q, né? Então, eu vou chamar essa aqui de P e aqui a azul de Q. Então essa aqui ó, também é a Q e essa amarela é a proposição P, né? Então a proposição 1, a gente pode, ó, em símbolos, poderia escrever assim, ó, né? É um condicional. Se P, se o FMI ajudar o Brasil, e então a recessão aumenta. Então é se P, então Q. A minha segunda hipótese é o que? O FMI ajudou o Brasil, ou seja, P. E a minha tese é a recessão aumentou, ou seja, Q. Igual eu coloquei aqui, ó. Então esse argumento em símbolos a gente pode traduzir assim, ó, tá? Então vamos provar que esse argumento é válido. Deixa eu diminuir aqui, só um minuto. Então, ó, vamos mostrar que o argumento é válido, tá? O argumento é esse aqui, tá? Quando eu falo. Então o argumento tá aqui, ó. Como a gente vai fazer? Vamos colocar as duas hipóteses, tá? Aí nós temos que manipulá-las até chegarmos na tese, ou seja, até chegar concluir que Q também é verdadeiro. Ó, essa aqui é a premissa 1, essa aqui é a premissa 2. Um negócio importante pra gente aqui
vai ser o seguinte. Essa tabelinha com as regras de inferência que eu coloquei lá na apostila, na pasta do OneDrive, tá? Tem lá 2 páginas, tá? Tem uma lista de equivalências, né? As identidades lógicas, e uma lista de implicações, tá? A gente vai ter que usar, então, todas essas regras, para combinando elas com essas regras vão funcionar como fórmulas, tá? Que nós vamos aplicar nas hipóteses para concluirmos a tese. Ó, o que a gente vai usar nesse exemplo aqui é a modus ponens, tá? Essa 3 aqui, ó. O que ela diz? Se você olhar nosso exercício, eu tenho P. Então, ó, põe ela na cabeça. Sempre que a gente coloca as hipóteses, nós estamos supondo que elas são verdadeiras, tá? Então, tudo que está acima dessa barra preta aqui é verdadeiro. Tudo que eu colocar aqui embaixo são coisas que eu pude concluir que são verdadeiras, tá? São proposições que eu posso afirmar, já provei que são verdadeiras. Então, ó, eu tenho que P implica que é verdadeiro e P é verdadeira. Então, ó, P e P condiciona Q. E sempre que eu colocar as proposições aqui, é como se nós estivéssemos dizendo assim, ó, nesse caso aqui, P condiciona Q e P, tá? Isso é verdadeiro. Então, a gente olhar a tabelinha aqui na modus ponens, P e P condiciona Q, a ordem não importa, tá? No condicional, o caso da comutativa. Nós podemos concluir que, só que a gente tem que tomar cuidado com é uma fórmula isso aqui, tá? Então, P e P condiciona Q, eu concluo a segunda, tá? Então, basicamente, o que essa regra fala? Que se P é verdadeira e P condiciona Q é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Ok? Nosso caso, ó, é igualzinho, né? P é verdadeiro e P condiciona Q é verdadeiro. Então, a gente pode concluir que Q é verdadeiro, tá? Aí eu vou colocar na frente o que eu usei. Ó, eu usei a hipótese 1, a hipótese 2 e a regrinha ali, ó, modus ponens, né? Bom, esse exemplo foi fácil, né? Ó, cheguei na tese só em um passo, ok? Mas nem sempre vai ser assim, tá? Na verdade, a maioria das vezes não vai ser assim. Vamos fazer o exemplo 2 aqui, ó. Deixa eu só arrumar um espaço. Vamos inferir esse argumento aqui, ó. Se o dia estiver quente, irei nadar. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é: se eu for nadar, não estudarei, tá? Aí a tese é: se o dia estiver quente, então não estudarei. O então nas 3 proposições está oculto, né? Mas o sentido é o mesmo. Se você olhar aqui nesse argumento, nós temos 3 proposições envolvidas, né? A primeira é: o dia está quente. A segunda é: eu irei nadar. Deixa eu trocar a cor aqui, porque elas repetem, né? Aqui, ó, tem eu irei nadar de novo. E aqui tem a proposição não estudarei. Não estudarei, tá? Aí na tese tem o quê? Se o dia estiver quente, que é a proposição que eu vou chamar de P, então não estudarei, que é a proposição que eu vou chamar de Q, tá? Então, ó, eu chamei de P a proposição amarelo, Q é a proposição que eu pintei de azul, e de rosa eu pintei aquela proposição que eu vou denotar por R. Então, esse argumento, em símbolos, podemos traduzir assim, ó. P condiciona Q, que ó, se estiver quente, então vou nadar. Então é se P, então Q. A segunda hipótese é: se eu for nadar, então não estudarei. Então, se Q, então R. E a tese é: se o dia estiver quente, se P, então não estudarei. É P condiciona R. Então a gente tem que
agora mostrar que esse argumento aqui é válido, tá? É legítimo, né? Então vamos mostrar que o argumento é legítimo. Vamos lá. Primeira coisa, coloco as hipóteses, tá? P condiciona Q, Q condiciona R. Então, essa é a hipótese 1, essa aqui é a hipótese 2, tá? O que acontece? Vamos olhar na tabelinha. Qual regra que eu posso usar para combinar dois condicionais, tá? Ah, tá, só explicar uma coisa. Na lista 1, são identidades lógicas, tá? Então a gente vai usar a identidade lógica só para trocar uma proposição por outra de mesmo equivalente, né? O mesmo significado que ela. O que acontece? Não é nenhuma dessas que eu estou olhando, tá? Porque eu quero usar uma implicação, que é a implicação que a gente vai fazer o quê? Pegar uma ou duas e trocar por uma terceira, tá? Mostrar duas, que a partir de duas eu consigo concluir que uma terceira é válida, tá? Se você olhar aqui, ó, no exemplo, nós temos duas implicações. E da, da seguinte forma, a tese da segunda coincide com a hipótese, a tese da primeira coincide com a hipótese da segunda. Se você olhar aqui então na tabelinha, vai coincidir com a fórmula do silogismo hipotético, tá? E ali está escrito da mesma forma que está aqui na fórmula, né? P condiciona Q e Q condiciona R. Então a gente pode ir direto de P para R, tá? Então aqui nós podemos concluir que P condiciona R. Então, isso aqui a gente usou as hipóteses 1, 2 e o silogismo hipotético. Ok? Só um comentário que eu não fiz no início. É que sempre nós tivermos um argumento que tem três proposições, tá? Ou seja, duas hipóteses e uma tese, ele recebe o nome de silogismo, tá? É só uma forma de um em particular para esses tipos de argumentos em particular, tá? Então, gente, o vídeo está ficando um pouquinho grande já, então eu vou parar por aqui. Aí eu já volto no próximo vídeo fazendo mais exemplos, ok? Até lá, então.